Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à conferência de antevisão ao jogo da manhã frente ao Clube Desportivo Santa Clara. Hoje com o Mr. Carlos Fernandes. Começamos, como habitual, pela Sporting TV. Raquel. Mister, muito boa tarde. Raquel Moaz em direto para a Sporting TV. A minha pergunta vai diretamente para o adversário do Sporting de amanhã, este Santa Clara. Não sei se pode concordar com o que eu vou dizer. Uma equipa imprevisível, que é capaz do melhor e do pior. Tão depressa ganha o Porto por 3-1, como depois também acaba por perder. E está aqui em alguma aflição na posição, na tabela classificativa, algum sufoco. Boa tarde. Sim, o Santa Clara é uma equipa que, com um plantel que tem mais qualidade do que aquilo que às vezes a pontuação indica. Relembramos que o Santa Clara no início do ano esteve muito perto de se apurar para as competições europeias, para a fase de grupos. Não conseguiu por muito pouco, eliminada na última ronda de apuramento. Como disse muito bem, uma equipa que elimina o Porto, e o Porto neste momento está sem perder já há imenso tempo, portanto demonstra que tem essa capacidade. Uma equipa com características dentro do campeonato muito específicas, um guarda-redes que joga muito bem com os pés, tanto curto como longo. Por exemplo, uma equipa que tem soluções. Se um central, neste caso, está castigado, tem duas opções, quer o Boateng, quer o Tassano, que são jogadores com experiência, ou seja, demonstra que tem profundidade no plantel. Meio campo, por exemplo, o Lincoln, um jogador que já esteve nas camadas jovens da seleção brasileira. Anderson, muito agressivo fisicamente também. O próprio Morita pega no jogo, joga muito bem, curto, longo. Na frente, jogadores muito rápidos. O Rui Costa também já jogou, como disse também, no Porto B. Jogadores com muita capacidade de ruptura. Se jogar o Jean-Patrick, os jogadores têm que estar preparados para a velocidade dele aberto no corredor. Se jogar o Crisano do outro lado, preparado para essa troca com o Rui Costa. E ao fim e ao cabo, o que nós tentámos passar aos jogadores foi, apesar do momento de Santa Clara ser imprevisível, com mudança de treinador, sabemos que é uma equipa que tem essa capacidade, que pode ganhar a qualquer equipa em Portugal, já o demonstrou, e que temos que estar preparados. Próxima questão aqui da SIC à frente. Boa tarde, Mr. Gonçalo Giestas para a SIC. O Sporting vai para os Açores sem o treinador principal, porque está com Covid-19. Pergunto se isso de alguma maneira pode afetar a equipa do Sporting no caso do jogo não começar a correr bem. Como é lógico, nós queríamos contar com o Ruben connosco, que é alguém que transmite uma energia sempre muito positiva ao grupo, e o mais importante é que ele está bem, que a família está bem também. E o que ele nos passou foi, assim que soube que estava com Covid, das primeiras coisas que me disse foi que eu podia vir aqui à conferência para treinar. Portanto, como podem imaginar, o espírito dele é sempre muito positivo. Hoje em dia, com as novas tecnologias, isso vai-se esbatendo, obviamente. Por exemplo, ainda hoje no treino, ele está a ver o treino em direto, consegue-nos ajudar no momento logo sobre algumas correções que ele quer ser feitas no momento, etc. Durante o jogo, ou mesmo em estágio, ele é um treinador que dá espaço aos jogadores, portanto a única diferença que nós poderemos sentir é não ter a energia dele no momento. Agora, em termos de preparação tática, técnica, física, isso estamos tal e qual. Sport TV. Olá, Mr. Francisco Rodrigues, estamos em direto para a Sport TV+. Obviamente que este tema da Covid-19 não é novo. Temos visto várias abordagens diferentes, ou seja, um jogador quando regressa, às vezes regressa diretamente para o 11 inicial, outras vezes demora mais tempo a voltar a jogar. Eu pergunto quais são os vossos critérios de avaliação e como é que chegam à decisão que um jogador está pronto para jogar quando regressa da Covid. E por outro lado, do aspecto mais pessoal, obviamente que a idade não é um posto, mas estar aí com apenas 27 anos, liderar agora o Sporting nesta deslocação aos Açores, como é que está a ser esta experiência para si? Antes de mais, importa avaliar a saúde do atleta. E nós temos o departamento médico que nos indica. Nós temos uma bateria de testes no início da época, fazemos-la ao longo da época também, e o jogador quando regressa, seja de lesão, seja de Covid, seja do que for, tem que estar nesses parâmetros. Se estiver nesses parâmetros, está apto para integrar no grupo. Se não tiver, é porque ainda não está apto. E esse é só o nosso critério. Se ele está apto ou se não está. Depois do departamento médico dizer que está apto, passa a estar apto e a estar disponível para jogar. Se o departamento médico disser que não está apto, nem sequer é convocado. E esse será sempre o nosso seguimento. Em relação a esta oportunidade, claro que é positivo estar aqui, independentemente da idade, e tenho a sorte de trabalhar com alguém que dá essa oportunidade, quer a jogadores, quer a treinadores. A nossa equipa técnica é um misto,
Tanto temos o Mister Vital com 50 e tal anos de experiência de Primeira Liga, como temos eu ou o Adélio, que estamos aqui há 2 ou 3 anos. É encarar com naturalidade, surgiu esta oportunidade. Se eu também tiver convidado de surgir outro, e é encarar o dia-a-dia assim. RTP. Boa tarde, João Alves Domingos para a RTP. Mantendo ainda um pouco esta temática que agora está mais a falar sobre o Covid-19, nos últimos tempos tem vindo a cercar novamente o futebol e a sociedade no geral. Temos visto vários clubes em que tem havido alguns surtos. O Sporting tem tido aqui sempre 1, 2 casos por semana, que é por aí também um bom exemplo. Vocês adotaram algum protocolo, algum tipo de regras para que não existissem esses surtos como temos assistido em algumas equipas depois daquilo que aconteceu, por exemplo, o ano passado, no início da temporada, que tiveram um maior número de jogadores ali logo na altura do jogo com o Gil Vicente? Adaptaram aqui alguma do vosso trabalho em relação a isto para que não haja aqui também um contágio maior na vossa equipa que não se tenha assistido? Sim, pedimos aos jogadores, eu acho que pedimos o normal e acredito que toda a gente tinha pedido a maior utilização possível da máscara. Por exemplo, dou-vos um exemplo, nós em estágio, numa fase inicial, tanto nós, equipa técnica, como jogadores, tomávamos as refeições em horas diferentes, por exemplo, mas acredito também que se deve muito a 2 fatores, que é o fator sorte, ou seja, ninguém adivinha quando é que vai apanhar ou não, e é o facto de estarmos com muita frequência que facilita que se identifique um caso e que impeça de passar para outro. Por exemplo, testámos ontem, testámos anteontem, testámos anteontem. Ou seja, se ontem apanhámos um, já não infectou mais ninguém. Se hoje apanhássemos alguém, já não infectaria mais ninguém e tem passado por aí. Mas atribuo muito também ao fator sorte, honestamente. Record. Boa tarde, Carlos. Filipe Alreios, não recordo. Pergunto-lhe 2 questões, se permitir. Primeiro, pegando pelo facto da Covid e dos regressos, quer por Covid, quer por lesões, agora no início do ano, pergunto-lhe se há jogadores que podem ir já diretamente para a titularidade, nomeadamente o Fedal e o Porro, que reintegraram os treinos, já com Santa Clara. E pegando outro aspecto, falando do Pote, está alguns jogos sem marcar, até agora uma visita ao Santa Clara contra um clube que costuma dar-se bem, teve uma boa exibição nos Açores também. Acha que o Pote pode pensar também nisso a nível mental, de jogar contra um clube com quem dá-se bem, isso também se isso tem peso na sua perspectiva nas exibições dele, ou se não tem? Sim, em relação à primeira pergunta, o Fedal está de regresso e será convocado. O Porro ainda não se encontra a 100% e nós ainda entendemos que não está pronto para ir a jogo e, portanto, não será convocado. Em relação ao Pote, como o Mister também tem dito por aqui, nós não olhamos para isso como sendo um aumento. Por exemplo, se olharmos para os últimos 6, 7 jogos, provavelmente foi a altura do momento do Pote em que ele mais assistências fez pelo clube, por exemplo, e é importante que as pessoas olhem para um jogador como um todo. Por exemplo, se há um ano atrás o Pote não marcasse golos, ninguém olhava para isso. Agora que ele tem marcado muitos golos no clube, as pessoas olham mais para isso. O importante é que ele continue a fazer aquilo que o treinador lhe pede, que pressione, que feche os espaços, crie espaços para os colegas, que assiste, que remate quando tem de rematar, que passe quando tem de passar e que faça o jogo dele sem estar preocupado se marca, se não marca, se isto, se aquilo. E essa é a essência dele também. Há mais uma questão?